Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Se você puder, por favor, repita comigo. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Diga assim comigo: o amor de Deus é uma graça que restaura, mas também é uma verdade que transforma. Eu sei que você ama fazer isso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmã, a graça de Deus nos restaura, mas é a verdade dele que nos transforma. Verso 1 do Evangelho de João, no capítulo 8, diz assim a palavra: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em flagrante adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando então só Jesus e a mulher que estava ali no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Todas as vezes que nós lemos esse texto, obviamente nós nos lembramos de uma cena de alguém que parece que foi arrastado injustamente, com seu pecado exposto e lançado aos pés de Jesus, na trama dos fariseus e dos escribas, para que de alguma maneira Jesus fosse visto como alguém que não ama, mas não que não amava a mulher. O que eles queriam provar é que Jesus não amava a lei. O problema ali, o medo deles não era da mulher ser apedrejada ou não. Eles queriam saber se Jesus estava disposto a quebrar a lei, aquilo que eles entendiam e que eles compreendiam como uma verdade. Só que algo interessante que nós esquecemos desse texto é justamente a sequência do que acontece. Porque o texto começa dizendo que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã ele tornou para o templo. E ele foi fazer o que lá? Ensinar. Ele estava lá pregando a palavra. Então imagine a cena, é como se Jesus estivesse aqui agora, o pastor Jesus pregando aqui pra gente, e de repente chegasse aqui um monte de crente com uma mulher e jogasse aqui no meio. A gente, todo mundo olhando aqui, ó. E Jesus parou a mensagem porque ele estava escrevendo alguma coisa no chão, que só ele é quem sabe. Está no meu caderno de anotação, para eu perguntar para ele lá na eternidade. Aquelas perguntas tipo: Adão tinha umbigo? A gente não sabe. Então, uma é: Senhor, por gentileza, você poderia revelar
A maior curiosidade da história. O que é que você estava escrevendo ali no chão? Mas enfim, Jesus estava lá escrevendo algo no chão, porque Jesus estava ali ensinando. Só que nesse momento Jesus talvez estivesse pensando, ilustrando, imaginando, ouvindo o Pai. E quando isso acontece, Jesus para a mensagem, para de escrever, e ele escuta o que aquele povo que trouxe a mulher tem para dizer para ele. E o que é que tem? Corra, menino, corra, meu filho, corra, corra. Veio combinando com a roupa do renovo. O que foi que o questionamento dele diante de Jesus? Essa mulher foi flagrada em adultério. Essa mulher estava no ato quando nós encontramos. E nós trouxemos para cá essa mulher para saber o que é que o Senhor está disposto a fazer. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui muito especial. Gente, alguém que comete adultério comete sozinho, é? Se a mulher foi flagrada em adultério, cadê o outro caba? Vocês já se perguntaram isso? Já? Eu também. Sabe qual é a resposta para isso? Eu não sei. A gente pode fazer muitas conjecturas. A gente pode imaginar o contexto da época, a maneira que a mulher era vista naquele contexto. Mas para mim é muito mais do que isso. Porque para mim o que acontece é que essa mulher ela tem uma simbologia. Essa mulher simboliza a igreja, simboliza a noiva. Alguém que parece que não tem mais jeito, e muitos arrastam para a condenação, porque olham para o passado daquela mulher como alguém que já não tinha mais jeito. Ou seja, aquela mulher foi levada até Jesus como uma isca. E aqui, se você... Quem aqui tem pescador aqui, além do pastor Júnior Raimilson, que é um pescador profissional e tem uma programação muito top para quem quiser pescar com ele. 4 horas da manhã. Tem o Igor também. Mas Igor pega peixe, né? Igor é um pescador que pega peixe. O pastor Júnior, enfim, ele vai, né? Ele vai, enfim, ele vai lá. Mas uma das coisas é que se nós voltarmos a um tempo mais primitivo, porque hoje em dia os profissionais aqui da pesca, me corrijam se eu estiver errado, mas só no pensamento de vocês, hoje em dia tem iscas artificiais, né? Que o Romildo também está por aí, que é pescador também, está por aí também. Tem iscas artificiais, né? Que parece camarão. Tem uma que mexe, né? Uma vez eu fui pescar com o pastor Júnior de uma maneira muito espontânea, que eu amo pescar, fui com ele. E ele dizia assim: Heavy tem que ficar batendo aqui, ó, para a isca simular um peixe em movimento. E eu na minha cabeça assim, tudo bem que o peixe não pode ser tão inteligente, mas também se ele for burro desse jeito aqui é demais. E aí a gente ficava lá, e o pescador ele é uma pessoa de muita fé, porque não acontecia nada, não passava nada. Aí ele de repente assim, bateu ali, ó, olha o tamanho dele. Eu digo, meu Deus, cadê? E o peixe só bate no canto que você está vendo o contrário naquele momento, e só ele viu. Mas Deus abençoe os pescadores. Mas o que é que eu quero falar é que se a gente volta mais no tempo, o que eram as iscas? Vocês lembram quando a gente assistia Pica-Pau e Pica-Pau ia pescar? Ele pegava uma minhoca, colocava no anzol, lembra? Aí colocava lá, ficava pescando. Não era assim nos desenhos? Até hoje tem lugar que ainda usa, né? Essas coisas e tal. O que é a isca? A isca é uma coisa que não vai ter mais serventia. A isca é algo que vai ser usado apenas para enganar alguém, para ludibriar, no caso o peixe. No caso aquela mulher estava sendo usada como uma isca, como alguém que era apenas uma armadilha para provar o coração de Jesus. Então não era sobre a mulher aquilo, era sobre o coração de Jesus. Porque para aquele povo, aquela mulher já estava flagrada em adultério, e para ela não tinha mais jeito não, estava acabado, estava destruído. Vamos só usar agora ela como isca para tentar mostrar que esse cara não cumpre a lei, ou que ele não é tão amoroso quanto ele é. Só que o desenrolar da história que nós lemos, e eu vou voltar para ele já já, ele encerra com Jesus dizendo algo para essa mulher. Ele pergunta para ela: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão aqueles que te trouxeram para cá, te acusando de maneira justa? Cadê eles? E ela disse: Senhor, eles foram embora, eles não estão aqui. Se eles não te condenaram, não, eles não me condenaram. Jesus disse: eu também não te condeno. E até aí está tudo lindo, até que Jesus diz uma coisa: vá em paz e não. Aí vem a sequência do texto, porque Jesus agora continua a pregação dele. Porque Jesus saiu para aquele lugar naquela manhã para fazer o quê? Pregar. Não foi isso?
Aí olha o que é a continuação do texto. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas é o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito também que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: não me conheceis a mim, e nem o meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceria o meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis do vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. O que é que Jesus está dizendo aqui? Imagina a cena. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, dormiu, acordou, tomou um banho de água quente, escovou os dentes, pegou a mochila dele, colocou nas costas, montou na bicicletinha e desceu para o templo. Chegou no templo, ele começou a pregar. Ele estava ali riscando o chão. Não me pergunte por que de novo. Chega uma multidão arrastando uma mulher flagrada em adultério. Só ela, o homem não. Jogaram a mulher lá no meio, fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu. Acusados pela consciência, o texto diz que dos mais velhos aos mais novos, eles começaram a soltar as pedras. Foram embora. Jesus perguntou: cadê seus acusadores? Não estão aqui. Não te condenaram? Não me condenaram. Jesus diz: eu também não te condeno. E aí a gente pensa que Jesus encerra aí, só que a continuação do texto é Jesus dizendo justamente porque ele não condenou. Porque o que Jesus está dizendo é: a maneira que vocês julgam, ela é injusta porque vocês são injustos. O que Jesus está dizendo é: vocês não têm autoridade para julgar o que é certo e o que é errado, porque vocês também andam no erro. Só que eu que ando naquilo que é correto, eu que ando de acordo com meu Pai, eu vim aqui para ser uma coisa: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que aquela mulher está experimentando, irmãos, não é apenas um perdão, ela está recebendo uma responsabilidade. Porque aquela mulher chega naquele ambiente como uma mulher condenada e sai daquele ambiente como uma mulher com chance de salvação. Porque Jesus perdoa os pecados da mulher, mas depois ele dá uma missão para ela. Que missão é essa? Vá em paz e não... O que é vá em paz? Vá em paz é Jesus dizendo assim: olha, aquilo que te trouxe até aqui não faz mais parte da sua vida. Aquilo que te trouxe até os meus pés, aquilo que te acusou, aquilo que parecia que era para te matar, para te condenar, para te destruir, a partir de agora isso não faz mais parte da sua vida. E o problema de muitos de nós, irmãos, é que a gente está andando, querendo viver uma vida nova, carregando uma sacola do passado. A gente não deixa para trás e por isso a gente não consegue viver em paz. É por isso que a gente tem dificuldade de andar nesse lugar de paz. E a paz é uma promessa que o Senhor nos deu. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Jesus disse: a minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não pode lhes dar, essa paz eu lhes dou. E essa paz de Jesus, ele diz que ela excede todo o entendimento do homem. É um tipo de paz de alguém que chegou como uma pessoa suja e automaticamente só como uma pessoa limpa. Essa mulher chegou com um histórico de flagrante pecado, mas agora ela sai com um histórico de alguém que foi tocada por Jesus, perdoada, e Jesus disse: agora viva em paz. Você pode repetir comigo? Diga assim: o desejo de Jesus é de que vivamos em paz. Porque a única coisa, irmãos, que deve afetar a nossa paz tem que ser o pecado. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Uma vez eu estava lá olhando as redes sociais e um cara colocou uma frase, e eu sempre gosto de lembrar isso. E a frase dizia assim: desde que eu conheci Jesus, nunca mais eu consegui pecar em paz. Essa é a única coisa
que eu preciso entender que tem que estar em guerra na minha vida. É a minha comunhão com o Senhor, para que nunca mais o pecado seja amigo da minha vida, mas para que ele seja sempre uma oposição. Amém? Porque quando nós nos acostumamos com o pecado, quando nós olhamos para o pecado e começamos a usar desculpas, e muitas vezes tentamos até encontrar textos bíblicos que dão uma base para que eu use como uma desculpa. Ah, eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento. E eu sei que isso não acontece aqui em nenhuma fonte do Brasil, nem na Paraíba, nem em Pernambuco, nem em São Paulo. Aqui isso acontece em outros lugares, aqui não. Mas agora o signo do crente virou sanguíneo, colérico, fleumático e hemorrágico, como é o outro? Quem? Melancólico. Aí tudo agora é culpa disso. Você fez um teste, nunca fez um teste na internet, comprei um teste. Eita, eu sou sanguíneo. Sou sanguíneo, a partir de agora eu sou assim. Por que é que você está assim? Olha, por favor, não pise no meu escalão, porque eu sou uma pessoa sanguínea. Então, de acordo com a posição da lua, está aflorada aqui a pessoa sanguínea. Aí os crentes ainda trazem a versão gospel. Eu sou igual a Pedro. Pedro era sanguíneo. Baseado no que tu diz que Pedro era sanguíneo? Só porque ela arrancou a orelha do soldado. Porque o Pedro sanguíneo que arrancou a orelha do soldado, ele não foi sanguíneo quando perguntaram, mas você andava com ele. E ele disse, não, nunca nem conheci. Aí ele virou fleumático no mesmo instante. Irmãos, escute. A gente precisa parar de dar nome bonitinho para o nosso pecado. Tem gente que é de dura cerviz, que tem dificuldade de obedecer, de submeter. Admita, se converta, crie vergonha. Diga, Jesus, eu preciso mudar mesmo, porque eu gosto do pecado. Irmãos, a gente peca porque pecar é bom para a nossa carne, não é porque é ruim não. Aí a gente bota a culpa no Satanás, que já está condenado, e a gente quer botar mais condenação nele. É capaz de o Satanás estar indo para um ciclo de oração com medo de você. Mas aqui não, em outros lugares, em outras denominações. E a gente fica criando coisas, motivos. Eu sou assim porque a vida me fez assim. Comigo é assim, bateu, levou. Igual Jesus ensina, né? Do mesmo jeito que Jesus ensina. Que Jesus diz, né, se alguém bater na sua face, dê com força do outro lado. Reaja, foi isso que ele disse? Foi não, gente, foi não. Ele disse, se alguém bater na sua face. Eu fico imaginando Pedro, o sanguíneo, segundo a gente. Eita, já virei colérico, eu vou dar de volta, Senhor. Agora eu vou agredir o Senhor na mesma hora. Dê a outra face. Imagina Pedro, ele está tudo errado. Como é que Jesus mandou dar outra face? Aí Jesus diz assim, se alguém quer ser o primeiro, o que é que você tem que fazer? Compra um curso de coach, aprende 3 passos para se tornar um crente explosivo e conquistador. Foi isso? Foi? E por que tu compra o curso? Eu vou dizer porque tu compra. Porque tu quer ter a vida do cara na internet. Mas não vai ter. Porque a única coisa que está fazendo comprando o curso é fazer com que ele mantenha a vida que tu queria ter, mas nunca vai ter. Porque quem pode mudar a tua vida já escreveu tudo que você precisa naquele livro. Tu tem 66 livros ali para sentar e ler. Bem coach, bem legal. Porque é isso daqui que transforma a nossa vida. Jesus continua usando a sua palavra para fazer do seu povo um povo semelhante a Ele. Amém? É por isso que esse Cristo é o verbo encarnado. E Ele está dizendo para essa mulher, não pense que eu estou olhando para você como uma coitada não, viu? Porque às vezes a gente pensa, eu não sei vocês, mas sabe quando a gente teve agora a Páscoa, né? E na Páscoa tem muitas encenações da paixão de Cristo. Não é verdade? A internet fica repleta de memes sobre a paixão de Cristo, não é? E se você, igual a mim, cresceu num bairro que tinha um grupo de teatro que fazia a paixão de Cristo, certamente você já deve ter se emocionado e também rido muito assistindo os espetáculos. E na paixão de Cristo, todas as vezes que tem a cena de Maria Madalena, porque acham que essa mulher Maria Madalena, mas ela não é Maria Madalena, colocaram ela Maria Madalena no lugar dela, não é. Não sei de onde criaram essa teoria. O texto diz que ela é a mulher adúltera.
Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios dela. Então assim, a gente não sabe o que era pior aqui, mas veja, são pessoas distintas. Quando aquela mulher é jogada, e quando a gente lê o texto, imagina o que é que você pensa? A bichinha, não é assim? Terríveis homens. Como é que esses caras tiveram a capacidade de fazer isso? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem eram os mocinhos e quem eram os vilões na história? Antes de você responder, pense comigo aqui, reflita comigo. Reflita comigo, tá? Quem aqui é a favor da vida? Levanta a mão. Crente, pelo amor de Deus, você é a favor da vida. Amém? Amém. Se você soubesse que uma pessoa deliberadamente, que diz que é cristã, deliberadamente é a favor do assassinato de crianças e comete isso uma vez após outra, sem arrependimento, aí tu tem a oportunidade de levar aquela pessoa até alguém para que ela seja corrigida, e tu leva. Quem é o bom, quem está certo na história e quem é que está errado? Tenha medo, não diga. Quem está certo é quem aponta o caminho do que é correto, ou não é? Agora a pergunta é: quando aqueles homens trouxeram uma mulher, eles estavam fazendo alguma coisa errada? Sim ou não? Não. Por pior que seja aos nossos olhos hoje, entendendo, para aquele contexto, não. Eles estavam fazendo o que era habitual. Não é a primeira vez que isso acontece não, gente. Era com Jesus que estava acontecendo. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Toda pessoa que era flagrada em adultério era levada até os rabinos para que eles sentenciassem e elas fossem condenadas pela lei de Moisés, porque a lei dizia que tem que ser apedrejada. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda: aquela mulher não é uma coitada, amém? E você também não. Nós não somos coitadinhos. A gente merece as pedras mesmo. Para quem não é do Nordeste, pedra é pedra. É porque a gente aqui ganha tempo. Onde tu reina, onde tu rai. Gente, aquela mulher, ela merecia as pedras. Era justo. Se Jesus tivesse dito, cumpra-se a lei, Jesus estava fazendo errado? Não. Ele estava deixando de ser correto? Não. Mas foi o que ele fez? Ele lembrou algo muito importante. Ele disse: tudo bem, vamos cumprir a lei, mas deixa eu perguntar uma coisa: tu tem autoridade para cumprir a lei? Então faça o seguinte: aquele dentre vós evangélicos, os evangélicos aqui, aquele dentre vós que olha para alguém que pecou, que se desviou, que está afastado, alguém que está longe dos caminhos de Deus, que vive lá fora agora, está no meio da bagaceira, dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós aqui teria autoridade para tirar alguma pedra? Nenhum. E a pergunta de Jesus foi tão chocante que acusou a consciência deles. Porque o texto diz que Jesus deixou a escolha na mão deles. Jesus não insistiu para nada não, gente. Jesus não tentou convencê-los de nada não. O texto diz que Jesus voltou a fazer o que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque independente de você querer viver no pecado, independente de você querer perdão, Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua estando no mesmo lugar. Porque perdão não é Jesus se movendo na minha direção, sou eu me movendo na direção dele. Eu posso ouvir um amém? Porque arrependimento não é querer que Jesus mude a rota, é quando eu mudo a minha rota por Jesus. Irmãos, isso é tão importante entender, que tem gente que acha que oração é tentar convencer Jesus de que a minha ideia é melhor. Então tem gente que diz assim: eu estou orando há tanto tempo para Deus mandar um varão, pastor. Eu digo: é, irmã, é. E aí, como é? Não, pastor, as características que eu coloco, meu Deus, são muito difíceis. Aí tu mora aqui em João Pessoa, aí ora dizendo: Senhor, um varão crente, bem sucedido, características masculinas, 1,98 m de altura, Senhor, sem coque samurai, por favor, Senhor. Nada contra quem tem coque samurai, se eu pudesse eu também teria, é inveja, eu confesso, perdão. E Deus sabe o que faz, que eu seria um nojo se eu tivesse coque samurai. Já pensasse, Moro? Cadê Moro? Isso foi arrebatado.
Ah, está ali, escondida. No Santo dos Santos. Você se esconde, moço, porque você é como uma surpresa, que sempre está escondida. Mas quando a gente procura, a gente acha e é surpreendida. Porque são assim, nos lugares escondidos que Deus coloca os seus melhores presentes. E é isso que você é para mim. Recebe. Elogia tua mulher, varão. Que Satanás está por aí, colocando ideia na cabeça dos cabos no meio da rua. Elogia tua mulher. Deixar de barriga cheia. Sim. O que é que eu estava falando antes de Mores me atrapalhar? De quem? As características. Aí tu tá ali orando. Aí Deus fica pensando assim, mas nem eu consegui criar um desse. Tem gente que está pedindo coisa que acha que é um desenho. Vai, Deus, desenhando aí. Como é? A pele é assim. Desse jeito aqui, Senhor. É esse aqui, meu Deus. Jesus. Então assim, irmã, deixa eu te dar uma dica de ouro. Ó, escuta. Se for crente, trabalhador e hétero, minha irmã, receba, de verdade, porque é mais fácil tu arrumar um caba feio. Deixa ele arrumado, cheiroso, dá um grau nele, sabe? Mas pelo menos tá ajustado, né? Do que tu arrumar alguém que vai dividir a maquiagem contigo, pelo amor de Deus. Irmãos, sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente está precisando explicar o básico. E a gente está precisando explicar o básico, que a gente perdeu os olhos de Jesus. A gente perdeu os olhos desse lugar onde nós somos confrontados, não para sermos coitadinhos, porque a declaração tremenda de Jesus aqui é: ninguém, Senhor, me condenou. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Aí imagina nessa hora, ela podia pensar: ufa, escapei da morte. Obrigado, Jesus. Mas vá em paz e não peques mais. Gente, a palavra é tão séria sobre isso que a Bíblia diz assim, ó. Presta atenção no que eu vou lhe dizer e guarde isso no seu coração. Eu sei que alguns já conhecem, mas eu quero relembrar isso porque isso é muito sério. A palavra diz assim: quando alguém é possuído por um espírito diabólico, e esqueça os filmes de Hollywood, porque tem possessão que é daquele jeito. A pessoa revira os olhos, sabe? Fica com a voz, sobe na parede, tem coisa desse jeito mesmo. Você fala com ele: de onde você vem? Ele diz: São Januário. Oh, meu Deus. Mas existem possessões que estão atacando a nossa mente, fazendo com que a gente defraude o nosso caráter, manchando os nossos olhos. Lembra quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Por quê? Porque você vai revelar aquilo que você contempla. Então a maneira que você olha para alguém, você precisa olhar para as pessoas com dignidade e não com desejo. Você olha com desejo para o seu cônjuge, ponto. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Para as outras pessoas você tem que olhar com dignidade. Esse é o nosso desafio. Agora veja, o que é que eu quero lembrar? É que Jesus disse que uma pessoa que está possuída, atacada, sendo subserviente a um espírito diabólico, quando ela é liberta, quando ela recebe uma libertação, o texto diz que esse demônio, esse espírito maligno, ele vai dar uma volta pela terra. Não achando lugar, ele volta para a casa que ele já habitou. E o texto diz que, achando ele a casa arrumada, organizada, com a porta aberta, ele retorna e diz que ele leva 7 vezes mais. Então todas as vezes que eu recebo uma libertação, um perdão de Deus, e Ele me diz: vá em paz e não peque mais, o que Ele está dizendo é: arrume a sua casa, mas feche a porta, porque o inimigo vai voltar mesmo. Agora eu quero me dirigir especificamente às irmãs que estiveram no Renovo esse final de semana. Vocês passaram 3 dias, gente, maravilhosos, onde tinham pessoas pregando a palavra para vocês, dando testemunho, em que equipe de intercessão orando.
gente acordando vocês, Val fazendo alongamentos, o sino, café da manhã, lanche, almoço, lanche, 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 mais lanche, vacilou, lanche, lanche, chorou, lanche, sorriu, lanche, lanche, é o quê? Biscoito, chucurutu, lanche, era lanche, 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 lanche. Amanhã a irmã carregou os biscoitos. Tá no culto, tá assistindo o pastor, lanche. Foi ofertar, lanche. Receba. Amanhã você vai acordar. Algumas irmãs vão desembarcar do voo. Vocês ainda vão pegar hoje o primeiro avião com destino à felicidade, né? Para dar tudo. Amanhã vocês vão voltar para o trabalho de vocês, para a casa de vocês. Vocês vão ter que lidar com aquele fofoqueiro do trabalho, aquela peste invejosa, que fica olhando para a tua atravessada com inveja. Irmã, nada mudou lá fora. A questão é se mudou aqui dentro. Porque Jesus está nos ensinando agora. Jesus outra vez disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo que uma pessoa perdoada, sarada, restaurada, que recebe a paz dele e que é comissionada a não viver mais no pecado, a partir de agora ela tem uma responsabilidade. Brilhe a luz de Cristo através de você. Onde você estiver. Irmão, essa semana eu fui treinar na academia com a roupa toda do Be Brave, camisa remanescentes, boné We Are One Mission. I'm sorry se você não speak English. Tava lá, e aí tinha uma senhora do meu lado na esteira. Não, na esteira, naquele elíptico, aquela praga que foi o cão que inventou aquilo. Que uma pessoa em paz não pode parar. E vou criar uma máquina dessa, que era uma máquina de tortura que adaptaram para usar na academia. Aí tem uma senhora do meu lado, ela fazia assim, ó, rema mais. E eu olhando aqui, aí eu parei, ela disse: meu filho, o que é isso aí? É remar. Eu disse remanescentes. Ela, remanescentes, eu vi, remanescentes. Aí ela: meu filho, o que é remanescentes? Estou vendo um fogo nas suas costas. Aí eu virei para ela e disse: tem um aqui dentro do meu coração. Aí ela disse assim: mas isso é o que? É da igreja? Eu disse: é da igreja. É louco, que coisa boa, meu filho, ver os jovens da igreja, viu? Ainda me chamou de jovem. Eu digo: oh meu Deus. Chegou a ficar assim com o cabelo. Aí eu disse: ah, irmão, obrigado. Ele disse: olha, eu também, olha, sou da igreja também, viu? Vamos ser remanescentes. Não perca um texto de Frei Gilson. Eu disse: amém. Inclusive vou colocar você nas minhas intenções, viu? Eu disse: bote mesmo, me bote lá que eu preciso. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. O crente, o cristão, ele não é chamado para ser um opositor, ele é chamado para ser um conector. Aquela mulher vai pesquisar o que é um remanescente. Ela anotou o versículo bíblico que tem na minha camisa. Ela vai ler sobre aquilo. E nada é mais poderoso do que alguém chegar num lugar, pegar essa palavra, abrir e ler, e talvez perguntar: Jesus, o que é um remanescente? Mulheres, Deus está levantando vocês como remanescentes nesses dias, para que vocês sejam mulheres leais, cheias do Espírito Santo, que oram, que os seus filhos vejam vocês de joelhos dentro de casa orando, que no trabalho as pessoas vejam que a sua conduta é diferente. Você não é uma pessoa alienada e não vai se vestir feito uma pessoa, né, toda desmantelada. Não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, continue se vestindo bem, ande cheirosinho. A minha esposa é uma gata, meu Deus do céu.
Não é isso que eu estou falando. Porque não tem a ver com a roupa, irmão, tem a ver com o caráter, com aquilo que você revela, com aquilo que você mostra, com o tipo de pessoa que você é. E sabe qual é a coisa mais incrível que você tem, mulher? Não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua profissão. A coisa mais incrível que você tem, você homem, você mulher, a coisa mais incrível que nós temos chama-se presença de Deus. Porque essa presença, ela é irresistível. E o que Jesus fez com essa mulher é o que Ele fez conosco. Pessoas que eram justas para a condenação. Nós merecíamos as pedras, nós merecíamos a condenação, mas Ele nos oportunizou, Ele nos deu uma chance. Ele nos olhou e disse: onde estão os que te acusam? Porque essa é a pergunta para você hoje aqui. Veja, você está aqui de pé e talvez você nesse momento esteja lutando contra pecados que te assolam. Talvez você que está me ouvindo aqui ou até em casa, talvez você está enfrentando vícios que você acha que não pode vencer. Talvez você tenha uma luta que você trava com o seu passado, com lembranças, com uma versão que você já não é mais, mas você não consegue se desmembrar disso, porque quando te encontram na rua, te chamam pelo apelido de quem você era e não por quem você é. Só que, irmãos, não se trata da maneira que as pessoas te rotulam, porque os homens e mulheres desse mundo nos dão rótulos. Eles nos chamam de mentirosos, de adúlteros. Ele vai te chamar de alcoólatra, ele vai te chamar de drogado, ele vai te chamar do que for. Mas Deus não te dá rótulo. Deus, Ele te deu uma identidade. Ele olha para você e te chama de filho, Ele te chama de filha. Ele te convida para uma nova vida. Ele te convida para você entender que o chamado de Cristo não é para você virar evangélico, católico, romano, presbiteriano. O chamado de Cristo é: faça parte da família do meu Pai, porque na mesa tem um lugar para você. Há um lugar para você. E o que precisamos revisar em nós é justamente isso. É se eu tenho me levantado do lugar onde tantas pessoas tentaram te apedrejar. Mas se você está aqui me ouvindo hoje, e não importa como você esteja, talvez como essa mulher, com os joelhos ralados, com os pulsos machucados. Porque como vocês acham que essa mulher foi conduzida? Vocês acham que ela foi levada no braço? Vocês sabem como tratavam alguém que era flagrado em adultério? Aquela mulher vinha sendo cuspida e xingada do lugar que ela estava até onde Jesus estava, porque era assim que ela dizia que tem que fazer. Aquela mulher não estava diante de Jesus com uma cena romântica que a gente vê no filme, não. Provavelmente com roupa rasgada ou seminua, com os joelhos rasgados e ser jogada no chão num lugar quente, exposta diante de homens, mulheres e crianças. Mas quando Jesus olhou aquela mulher, Ele atravessou aquilo que os homens podem ver e enxergou aquilo que os homens não podem enxergar. E é isso que Ele está fazendo conosco hoje mais uma vez. Porque quando Jesus nos enxerga, Ele nos enxerga por cima dos ombros do nosso pecado. Jesus não olha para a gente condenando quem somos, mas esperando que eu me torne quem eu posso ser nele. E hoje o mesmo convite que Cristo fez para aquela mulher é um convite que Ele nos faz. Onde estão os teus algozes? Eles não te condenaram? Porque você ainda está aqui de pé ouvindo o meu evangelho? Você ainda está na minha casa, você está no seu trabalho, você está em algum lugar agora ouvindo essa mensagem? É porque quem queria te destruir não conseguiu ainda. Agora calma, isso não é um mérito para você. Isso não é para você mostrar para as pessoas como você é bom. Não. Isso é para que você entenda uma coisa: se você continuar nessa direção, as pedras virão, a condenação virá, a vergonha virá. Mas hoje eu estou te dando uma rota alternativa, e essa rota se chama salvação. E o veículo que te leva por essa rota se chama arrependimento. O convite de Jesus é o mesmo para a sua igreja. Se alguém deseja me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Irmãos, esses não são dias mais de mensagens complexas, complicadas, de frases de efeito que você nem entende e faz uau. Estes são dias de voltar a sentarmos nas nossas igrejas, abrir as escrituras e ouvir o evangelho que provoca na vida do pecador o desejo de arrependimento e de salvação. Porque como diz a frase que eu li e falei para vocês, depois que conhecemos Jesus,
nunca mais conseguiremos pecar em paz. A questão é, quantos aqui estão dispostos a sair desse lugar como inimigos do pecado e não mais como sócios dele? Diga assim: eu estou disposto a isso. Porque escuta o que eu vou lhe dizer. Pastor, então quer dizer que aquela mulher nunca mais pecou? Claro que ela pecou. Quer dizer que depois de ouvir essa mensagem nunca mais eu vou pecar? Claro que você vai pecar. A questão, irmãos, há uma diferença entre algo que me ocorre e algo que eu pratico. Pela nossa condição de queda, da natureza adâmica que ainda temos, o pecado ele vai bater na nossa porta e você vai errar ainda. Só que se você nascer de novo, aquele que nasce da água e do Espírito, esse pode ver o reino de Deus. E o que acontece com alguém que nasce da água e do Espírito? Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que é que acontece com essa pessoa? É que ela, a partir de agora, não tem mais comunhão com a vida de pecado. O pecado vai tentar te derrubar, mas agora ele é teu inimigo e não mais o teu companheiro. Quantos estão me entendendo? Então hoje eu quero falar para você, quero falar para nós aquilo que Cristo falou para essa mulher. Quando sair daqui, vá em paz. Que o seu cronômetro, meu irmão, minha irmã, seja zerado hoje. Que você tenha hoje a graça do recomeço, mas não peques mais. Não volte a amar o pecado. Não volte para a vida que te levou até a mira das pedras. Porque Jesus está te chamando para trocar as pedras pela cruz. Não espere que os homens te matem. Decida morrer por amor a Cristo. Porque aquele que perder a vida por amor a Ele, esse será salvo. Esse encontrará a vida. Amém? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar. Grande amor de Deus, o Rei que me formou.